Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, sobre como liderar nossas habitudes. Nós ainda estamos na nossa apostila e dessa vez aqui aprofundando um pouquinho mais nessa questão do porquê de cada parte da nossa aula, Não mais da aula no sentido de estudo, mas da aula de que nós vamos passar ali com os nossos alunos, com os participantes do curso, tá bom? Lá na página 2 vai trazer aqui as ferramentas, que o curso oferece. Então, se você tá aqui, provavelmente você já fez habitudes, você já sabe que as lições elas seguem ali uma metodologia muito parecida umas com as outras, o que vai mudar é a temática que está dentro de cada uma. E essa metodologia é apresentada aqui. E eu quero explicar para você rapidinho o porquê de cada coisa. Gente, por que eu fico explicando essas coisas? Porque quando você sabe o porquê da metodologia, você respeita ela e utiliza ela de uma forma muito mais eficiente. Então isso aqui é muito importante. Ele vai dizer assim para nós, por que imagens, Ele vai dizer por que a gente tem essas imagens, Ele vai dizer assim, ó, cada capítulo inclui a foto e demonstra um princípio de liderança desenvolvido no restante do capítulo por meio de histórias, atividades, sugestões de texto. Todas essas imagens estão no livro Habitudes. Então ele vai começar com aquela imagem da lição. E nós, quando nós formos colocar ali nos slides, a gente precisa fazer da mesma forma. Então comece com a imagem da lição. Eu já gosto de começar com a imagem e logo em seguida o princípio da lição. Sabe aquela parte da negrita da lição, que é o princípio da lição? Eu também sempre coloco aquilo nos slides e sempre passo aquilo para os alunos para que aquilo marque eles. Gente, aquilo é o resumo da lição. Se ele gravar aquilo, ele grava o resto da lição, tá? Depois vai falar para nós que nós temos ideias criativas. Todo capítulo traz uma atividade. Essa parte aqui, gente, eu sempre adapto ela porque, igual eu falei para vocês nos outros vídeos, vai depender do público, tá? Eu crio novas dinâmicas, eu sempre faço isso, mas claro que eu testo. Eu pego uma turma, que eu vejo que o pessoal é mais participativo, e aí eu faço. Aqui o Habitudes propõe, às vezes faço outra, quando eu tenho tempo para isso, quando eu estou num ambiente seguro. Então eu vou testando as coisas. Para quem faz aula online, gente, isso aqui é terrível, porque você não tem o contato de fazer atividade com as pessoas. Então você vai ter que pensar em atividades que sejam sempre de raciocínio, sempre de reflexão, porque não dá para as pessoas fazerem ali, com o corpo, muitas atividades. Eu acredito que isso prejudica um pouco, Eu gosto de dizer para você assim, ó, se você pode dar Habitudes 1 presencial, com essa turma e continuar os outros online é muito melhor do que você fazer o primeiro já online. Mas aí a gente sabe que nós temos necessidades, tá bom? Então, as necessidades, infelizmente, faz que a gente tenha que fazer online. Então, essas ideias criativas são importantes. Se você viu alguma coisa em algum lugar, adapte, coloque no curso, não tenha medo disso, tá? Aí vai dizer ideias de filmes. Então, nós temos trechos de filmes que vão reforçar o princípio, que vão reforçar no sentido de mostrar uma pessoa não cumprindo, uma pessoa cumprindo, a prática desse princípio. Então, cenas de filmes que são muito importantes. Agora, gente, a cena por si só, ela tem que de alguma forma explicar isso, Igual, tem filmes que o filme, no contexto geral, ele fala muito sobre uma lição. Mas para mim pegar uma única cena, às vezes fica muito confuso. Então eu também tenho que tomar cuidado com isso. O Habitudes traz filmes, mas alguns filmes não são muito comuns na nossa cultura. Nós vamos precisar adaptar, nós vamos precisar trocar, tá? E tem filmes excelentes. Eu vou dar uma dica para vocês. Filmes de criança, os antigos, que não tinha tantas mensagens, tantas coisas assim, normalmente eles sempre tem um trecho de alguém ensinando algo para alguém, um princípio ali válido para as crianças, porque os filmes tentavam ensinar alguma coisa. Então assistem eles, tira pedaços que ajuda demais. Os filmes antigos da Pixar tem ótimos trechos que dá para adaptar, tá bom? E uma dica muito importante, aqui na apostila do líder tem a explicação do filme. Gente, antigamente, quando eu comecei a dar Habitudes, eu não lia essa explicação para os alunos, eu deixava os alunos discutir sobre o que eles entenderam no filme e tal. E aí eu fui percebendo que isso era complicado. Por quê? Tem turma que o pessoal entende tudo, tem turma que o pessoal não entende nada. E aqui na proposta vai ter perguntas mais para frente, Vai ter outras formas dele interagir. Então o que eu faço hoje? Hoje eu coloco a explicação do filme, às vezes no slide, às vezes eu só leio a explicação do filme, ou eu mesmo dou a explicação daquela cena para os alunos, já adianto o que vai acontecer no filme, porque eu percebi que assim a mente deles absorve melhor as imagens. Então antes eu deixava eles assistir e eles me explicar o que o filme tinha a ver com a lição. Só que eu percebi que eu explicando antes, o desempenho de absorção foi melhor, então eles absorvem mais a cena do filme, Porque mesmo eles tendo spoiler do que vai acontecer, eles não ficam pensando assim, o
que isso tem a ver com a lição? Meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, mas por que isso? Meu Deus, eu nunca assisti esse filme. Não, eu já vou falar o que vai acontecer pra eles, então eles já vão direto no ensinamento. E eu percebi que eles absorvem melhor. Então essa é uma dica muito importante que eu bati a cabeça no começo em relação a ela. E hoje eu já adaptei isso nas minhas lições, tá? A experiência ajuda muito a gente ir melhorando algumas coisas. Mas você pode testar, né? Como assim, Fernanda? É um filme que é muito conhecido, você só passa e deixa as pessoas dar a explicação. Por exemplo, Titanic. Gente, por que vocês acham que esse filme tá aí? Todo mundo vai ficar confuso. De quem que é a culpa do Titanic ter afundado? Algumas questões ali você pode aprofundar e ver, né? Já no outro filme, por exemplo, aqui que a gente tem na lição do iceberg do Batman, que nem todo mundo assistiu Batman, por exemplo, a maioria dos meus alunos são mulheres de 30 a 50 e poucos anos. A maioria. Elas não assistiram Batman, na maioria das vezes. Então, esse filme eu já passo a explicação para que elas já entendam rapidamente o que está acontecendo. Então, são formas de a gente ir adaptando que são muito importantes e fazem diferença para as pessoas gravarem a nossa lição, tá bom? E outra, gente, depois que você faz a habitude, você nunca mais assiste um filme da mesma forma. Isso é muito interessante. Então, essa parte é muito importante, tá? Aqui vai dizer aprofundando-se, né? Eu vou ler aqui só para vocês entenderem. Ó, essa seção aparece depois de cada imagem e é explicada e inclui histórias que complementam a ilustração do princípio da liderança abordada. Lá na nossa apostila do aluno mesmo, depois da imagem do princípio, tem toda a história. Então, ali na história do iceberg, vai contar o Titanic, né? Vai contar algumas coisas sobre icebergs. Isso é muito interessante, né? Minha apostila tá ali, mas eu não vou pegar. Enfim. Essa parte é muito importante. Só que o que acontece? Essa parte, o aluno ele já leu na casa dele. Então a gente precisa explicar que ele precisa ler e compreender isso lá na casa dele. Ele precisa vir com a lição pronta. Ele precisa prestar atenção no princípio, analisar a imagem, responder o consulta na Bíblia, fazer o reflexão pessoal e aí o praticando a verdade a gente faz depois de ter apresentado a lição. Pelo menos é assim que eu faço, tá? Então o que acontece? Essa parte ele já leu. Mas o que tem? No material do guia tem ali algo que chama avançando. Então eu pego esse avançando e eu leio ele, ou eu não preciso necessariamente ler, alguns eu leio porque tem conceitos ali, alguns eu já decorei, então eu só passo a informação para os alunos, conto a história de uma forma resumida para eles entender, né? O avançando, que é uma história que complementa tudo aquilo que já foi passado para eles e reforça. Claro que se o avançando não for tão legal assim, ou não vai ser com tanta profundidade, tem alguns avançandos que só cita algo que já está na apostila. Se já está lá, eu pincelo rapidamente, relembro com os alunos aquilo, mas não fico perdendo tanto tempo naquilo, tá bom? Então eu avalio os avançandos que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, caso você nunca tenha pegado uma apostila dessa na sua mão. Ó, aqui, ó, vai trazer os princípios, os objetivos da aula. Oh, meu Deus, tem que olhar aqui, né? Os objetivos da aula, depois eu vou pincelar isso aqui com vocês, tá? Mas aqui, ó, tem avançando e aqui tem uma historinha. Então, os que tem uma historinha legal, ou eu decoro e eu mesma compartilho com os alunos, ou eu leio e depois explico rapidamente para eles. Se a história que tá aqui é uma coisa que já está na apostila deles, aí eu só reforço isso com eles, caso eles não tenham falado isso logo no começo da lição, que depois eu vou explicar para vocês como é que faz. Vai ficar muito mais claro tudo isso que eu tô falando quando a gente repassar uma lição, tá bom? Aí tem questão principal, que é sempre uma pergunta que o Habitudes traz. Gente, algo importante sobre essas questões é o seguinte: Habitudes é um livro traduzido. Então, toda vez que uma pergunta estiver muito confusa, você vai precisar de explicar ela de outra forma. Ou talvez você vai ter que mudar ela para os seus alunos, né? Então, assim, gente, o que essa lição quer extrair? Poxa, essa pergunta quer extrair tal coisa. Normalmente eu deixo a pergunta original que tá aqui na apostila lá no slide, mas eu explico para eles, porque tem coisa que não faz muito sentido aqui na nossa língua, no português. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com elas, mas a ideia é sempre extrair algo dos alunos e normalmente um questionamento. Gente, sempre que a pergunta estiver falando sobre a pessoa e a pessoa ela responde sobre outra pessoa, dependendo da situação, eu gosto de deixar claro, gente, a resposta é sobre nós. Nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro. Se os outros não estão fazendo isso, legal. Porque tem pergunta que é sobre nós, tem pergunta que é sobre a sociedade como um todo, né? Então, quando a pergunta é sobre nós, eu tento sempre lembrar, ó, é sobre eu, tá bom? E normalmente, se eu vejo que tá todo mundo muito confuso, eu respondo, né? Às vezes eu vejo que ninguém tá conseguindo entender muito bem a pergunta, eu tento trazer uma resposta para iluminar a mente deles. Então, a gente é sempre um guia para extrair deles a lição. Se a gente vai precisar responder antes dele para que isso aconteça,
É isso que a gente vai fazer, certo? Depois nós temos o Consultando a Bíblia, que é muito importante. Se você vai dar habitudes no ambiente que não é religioso, você precisa explicar que a Bíblia é um livro de conhecimento. Nós respeitamos ela como cristão, nós acreditamos que ela é a verdade. Mas se você não tem essa prática, que você leia ela como um livro de sabedoria. Sempre é importante explicar isso para as pessoas. Cara, a Bíblia é o melhor livro de todos, leia ela, tá bom? Às vezes você vai precisar explicar alguns versículos, contextos, algumas coisas, tá? É importante. A minha dica é sempre sugira? Não, enfim, você dar a sugestão de uma linguagem mais fácil, principalmente se as pessoas não são cristãs, cara, tá? A apostila ela usa a NVI normalmente. Então estimula eles a ler nessa linguagem. Se tiver difícil, NVT, ensina eles a baixar um aplicativo no celular deles para que eles tenham essas bíblias, tem aplicativos que tem várias versões e ele escolhe qual ele baixa ali, dá pra ver offline, é maravilhoso, tá bom? É muito bom, tá? E no reflexão pessoal, gente, lembrando sempre que é uma reflexão pessoal. Nessa reflexão pessoal, nós vamos ter de 1 a 10 normalmente para responder, uma autoavaliação. Gente, uma dica extremamente importante aqui para você e depois na hora, mais uma vez, quando a gente for passar a lição, isso vai ficar claro. Explique algo na aula de apresentação para as pessoas. Gente, você vai se autoavaliar. Você não pode se autoavaliar pela média das pessoas que você convive. Por que isso é muito importante? Presta atenção. Você tem que se autoavaliar pelas pessoas que você tem como inspiração, pelas pessoas que você quer se parecer, que você quer ser como elas, e sempre Jesus. Se nós somos cristãos, Jesus é parâmetro para nós. É Ele com quem nós queremos parecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez eu fui dar aula e as pessoas se comparavam com quem estava ao redor delas. Aí você falava assim, você tem padeiro faminto, oração, você ora? Não, eu oro, eu sou 10. O cara orava no almoço e antes de dormir. E ele era 10. Por quê? Porque ninguém orava perto dele. Ele vivia numa família que não era religiosa, que não tinha crença, que não fazia oração. Então orar 2 vezes por dia, para ele era 10. Porque ele era o cara que orava, porque ninguém orava. Então é muito importante a gente entender que não é pela média das pessoas que a gente convive. Às vezes a gente convive com gente que é muito ruim. E aí isso vai fazer a gente ter uma impressão que a gente é muito bom em algumas coisas. E não é assim. Não é assim. É onde a gente quer chegar. É o nosso objetivo. É Jesus. Em comparação com Jesus, quem eu sou? Claro que a gente vai ter um equilíbrio. Por exemplo, você vai chegar lá na aula de disciplina. Tem um cara que ele é atleta. Ele acorda não sei que hora da manhã. Não. Também a gente tem que ter um equilíbrio. Mas dentro do equilíbrio, você precisa se autoavaliar por aquilo que você quer ser. Não pelas pessoas que estão ali na sua volta, que muitas vezes, com todo respeito, mas utilizando a palavra de forma correta, são medíocres, tá? Então tome cuidado com isso e você vai precisar dar uma explicação a respeito disso. Porque senão as pessoas vão colocar notas boas lá e aí não vai fazer sentido elas estar no curso, porque elas não vão reconhecer que elas precisam melhorar, tá? E o Praticando a Verdade, a gente sempre explica, sempre traz qual é a ideia. Por que a gente vai fazer esse Praticando a Verdade? Gente, eu gosto da explicação das coisas, porque eu acho que isso nos motiva a fazer. Muitas pessoas não fazem porque não entendem. Então, assim, eu já vi líderes que não seguem esse material porque eles não entenderam a importância. Eles acham que eles têm uma metodologia melhor do que esse cara que dá aula em universidade, que dá aula em igreja, que controla tudo. Poxa, gente, a gente tem que ter a humildade de entender que o material é importante. Só que às vezes as pessoas não sabem que é importante porque elas não entendem o porquê. Então eu gosto de explicar rapidamente o Praticando a Verdade. Gente, Praticando a Verdade, vocês vão ler em casa, mas é para vocês fazerem isso, escolha isso. Por exemplo, no primeiro Praticando a Verdade da lição Iceberg, vai dizer para nós escolher 2 hábitos, né, 2 coisas que a gente às vezes não precisa fazer, ou que a gente não gosta muito de fazer, pra gente fazer. Como comer uma verdura, varrer a casa, não sei o quê. Eu sempre falo, gente, escolhe 2 coisas. Uma dessas coisas tem que ser uma coisa bem simples, que você sabe que precisa fazer, que você não está fazendo, mas que é simples, que você consegue com certeza fazer. Por quê? Nosso cérebro, ele funciona assim, ó. Quando eu faço algo, quando eu consigo fazer algo que aparentemente eu não fazia antes, que eu achava que eu não conseguia, o meu cérebro, ele olha aquilo e fala, caraca, eu consigo. E mais importante, a gente tem que falar, você precisa celebrar isso. Eu consegui fazer. Por quê? Porque aquilo que não é celebrado não é repetido. Então a gente precisa celebrar. Nossa, eu consegui fazer, eu consegui varrer a casa todo dia. Ou para um jovem, eu consegui arrumar a cama todo dia. Olha, eu precisava beber mais água, eu consegui beber 2 copos de água a mais por dia. Celebre, faça uma coisa simples e celebre. Eu preciso explicar isso. Porque se eu explico isso e a pessoa faz, ela vai ter um resultado muito melhor da primeira tarefa, entendeu? Então, essas coisas são importantes. Fernanda, mas eu não sei esses conceitos. Tudo bem, busque estudar, né? Nós precisamos também entender que, como líderes, nós precisamos ser um exemplo, nós precisamos buscar entender melhor o porquê de cada coisa, certo? Gente, tudo isso
é para melhorar o aprendizado do aluno, fazer ele entender, fazer ele absorver. Se a pessoa ela é visual, ela vai ver os filmes, ela vai absorver. Se a pessoa é auditiva, ela vai ouvir a história, ela vai absorver. Se a pessoa é visual e auditiva, ela vai ver tudo, ela vai absorver. Então, tudo que a gente está fazendo é para melhorar cada vez mais a absorção e o entendimento das lições, tá bom? Eu espero que essa explicação tenha feito você se apaixonar ainda mais por esse material, por essa metodologia, e que você possa ser usado e capacitado aí por Deus para ministrar as lições. Os vídeos ainda não acabaram, ainda tem mais coisa pra gente falar, mas eu gosto sempre de deixar essas palavras de bênçãos para vocês, tá bom? Então Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.